Augusto. Então, boa tarde a todos, amigos, tanto do nosso instituto, do IVEPESP, quanto também os que estão nos acompanhando atualmente pelo YouTube. O link vocês têm aqui em cima. Hoje a gente tem o prazer de estar com a gente o colega, amigo de longa data, que é o professor Augusto José Pereira Filho, que atualmente não, sempre esteve no Instituto Astronômico Geofísico da USP, né? Uma das pessoas hoje que tem mais, vamos dizer, conhecimento no tema que nós vamos estar abordando, que é a variabilidade e mudanças climáticas na região metropolitana de São Paulo, né? Então, ele tem feito muitas análises, muitos estudos, e hoje vai, com certeza, nos dar uma visão sobre essa questão, né? Quer dizer, a palestra dele. Claro que depois nós vamos também perguntar alguma coisa de mudança climática que não seja nessa região, mas isso vai ficar para a meia hora final. Nessa primeira meia hora, ele tem já uma apresentação pronta, né, de slides, que ele vai começar a compartilhar. Lembrar vocês todos que quem estiver nos acompanhando pelo YouTube, pode estar fazendo perguntas, comentários, que a gente vai, naquela meia hora final, nós vamos trazer aqui para o professor Augusto poder responder as que for possível, né? Dizer que isso está sendo gravado, a gente, depois da apresentação, nós vamos editar um vídeo da forma mais profissional possível, vamos disponibilizar também para aquelas pessoas que não puderam estar assistindo agora ao vivo, vão poder assistir no momento que for mais conveniente para cada pessoa. Então, agradecendo mais uma vez a presença e o professor Augusto ter aceito, eu passo diretamente a palavra para ele poder dar início à apresentação dele. Por favor, professor Augusto. Muito obrigado, professor Hélio Dias. Eu fico muito agradecido de poder participar desse evento do IVEPESP. Parabéns pelos 11 anos da instituição, né? Você já consegue ver aí a apresentação? Sim, está perfeito, exatamente. Já está o primeiro slide aqui. Ok. Então, eu agradeço esse convite. Eu vou iniciar essa apresentação. Boa tarde a todos que estão aí nos assistindo. Começar com uma visão geral do nosso sistema, né, terrestre, e aí ir descendo em escala até chegar aqui na região metropolitana. É um assunto hoje muito atual, essa questão de variabilidade, o que vai ser variabilidade de mudanças climáticas. Há uma confusão, às vezes, de termos, né? E eu espero que isso permita que a gente tenha uma visão um pouco mais clara, né? A partir dessas informações básicas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre clima e tempo no nível global, e aí nós vamos, inclusive, falar sobre o ciclo da água, sobre a Amazônia, até chegar aqui em São Paulo. Eu espero que essa forma de apresentação seja adequada. Começando aqui com o nosso sistema solar, a Terra é o terceiro planeta. Ela dista, na média, do Sol 150 milhões de quilômetros, isso varia, né? Aqui no nosso verão, em janeiro, a Terra está um pouquinho mais próximo do Sol, o nosso verão é uma semana mais curto, mais longo agora, no verão do hemisfério norte. A Terra tem um eixo de inclinação de 23,5 graus, e é essa rotação ao redor do Sol e o giro em torno dela mesma que produz essas variações que nós chamamos de sazonais, né? Daqui a um mês, menos de um mês, nós vamos estar no equinócio de outono no hemisfério norte e equinócio de primavera aqui no nosso hemisfério. A Antártica agora ela está numa noite, né, de 24 horas, porque é inverno, e por outro lado aqui o Polo Norte recebendo energia 24 horas por dia, né? No verão, no nosso hemisfério e também no norte, há uma incidência de radiação solar que aumenta com a latitude do Equador para o Polo, no topo da atmosfera,
E essa energia que chega à superfície, ela tem essa distribuição, né? A energia que é mais alta, recebida, em torno de 30 graus, existe uma razão para isso. A Terra tem lá cinturões de alta pressão, onde as nuvens não se formam ou estão em menor quantidade, e, portanto, de toda essa energia recebida no topo da atmosfera, em torno de 30 graus norte e sul é que há um máximo de absorção dessa energia. Ela é menor aqui na região equatorial, por exemplo, na Amazônia, em razão da quantidade de nuvens quase permanente. E apesar de o dia aqui, no verão do hemisfério norte ou do sul, haver muita radiação solar, a temperatura, na realidade, ela decresce por razão do albedo, ou seja, a quantidade de energia que é refletida de volta para o espaço. Essa aqui é uma visão dos raios solares incidindo no verão do hemisfério norte, obliquamente no polo, e mais perpendicularmente à superfície, que em torno de 30 graus. E, então, há um aquecimento diferencial do polo para o Equador ao longo do tempo, e isso faz com que a atmosfera esteja mais ou menos aquecida. Esse aquecimento, o esfriamento, produz gradientes de pressão na atmosfera, e esses gradientes de pressão significam forças, né, que deslocam o ar, e como a Terra gira, esses movimentos são ondulatórios, né? Isso é importante, o balanço de energia, né, essa curva aqui vermelha, é o quanto a Terra absorve de calor, mais ou menos até 37 graus norte e 37 graus sul, entre essas latitudes, incluindo o Equador, o saldo de energia, ou seja, a quantidade de energia de onda curta do Sol que chega, né, visível, na sua parte mais energética, é muito maior do que aquela que a Terra perde na forma de onda longa para o espaço. Então, aqui, há em geral um saldo positivo e em altas latitudes um saldo negativo. O que o nosso sistema faz é transferir esse calor para latitudes mais altas por meio das circulações. Isso aqui é uma visão geral do efeito estufa na Terra. 30% da energia solar ela não é absorvida pelo sistema, ela é refletida pelas geleiras, pelas nuvens, né? E se nós considerarmos, então, que temos aqui à disposição 70 unidades de energia, então dessas 70 unidades, 51 unidades chegam até a superfície, essa onda longa, 19 unidades ficam aqui na atmosfera, são absorvidas na atmosfera, por exemplo, na estratosfera, e por razão dos gases de efeito estufa, o CO2, a água e outros gases, então essa energia que é emitida pela Terra, a Terra tem uma temperatura média de 15 graus e, portanto, ela emite infravermelho para o espaço continuamente. As nuvens impedem ou bloqueiam essa energia ascendente, então ela retorna e, então, nesse processo, há uma ascendência e descendência da radiação da Terra, infravermelho, e isso, então, faz com que ela aqueça. Se a gente notar aqui, na superfície, desse lado do Sol, de onda curta, nós recebemos 51 unidades, da atmosfera na forma de onda longa, infravermelho, 96 unidades. Então, a gente tem um saldo de 146 unidades na superfície, e desse lado aqui, a Terra perde 117 unidades em infravermelho, 23 unidades na forma de evaporação dos oceanos, e também 7 unidades, que é muito pouquinho, né, em relação ao todo, na forma de convecção. Na atmosfera, então, nós temos ganhos de energia de infravermelho, calor latente, de evaporação e convecção, que é bem baixo. E se a gente fizer a conta na atmosfera, são 60 unidades recebidas pela atmosfera, 19 do Sol e o restante desses processos aqui internos. Desse montante de infravermelho, 6 unidades são perdidas para o espaço sideral,
direto da superfície para o espaço sideral. Aqui em São Paulo, por exemplo, houve uma diminuição ontem das nuvens, então a noite esfriou muito por razão dessa perda mais significativa para o espaço. Mas as nuvens também emitem infravermelho, as nuvens baixas são mais quentes e, portanto, considerando aí as nuvens aproximadamente como um corpo negro, então vai haver uma perda muito maior quando as nuvens são baixas do que quando as nuvens são altas. Aliás, como as nuvens altas são constituídas de gelo, elas permitem a penetração de radiação de onda curta e impede a saída de onda longa. Então, as nuvens participam ativamente desse balanço de energia radiativa da Terra e, portanto, apesar do foco hoje ter um foco no CO2, metano e outros gases, a água é um poderoso, né, redistribuidor de energia, né, e precisa ser considerado, e pouco se fala desse efeito das nuvens, né. Aqui é um resumão, né, das circulações. O L aqui é de baixa, o H de alta pressão, né. Essas são as principais circulações no hemisfério norte e no hemisfério sul em janeiro, ou seja, no inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul. Aqui embaixo, essas cores indicam as regiões de precipitação no globo. Essas claras são áreas onde não há precipitação e essas mais coloridas são áreas de maior precipitação. Então, há uma correspondência entre esses sistemas de alta, né, que impede, em geral, a precipitação, inibindo a formação de nuvens, ou suprimindo a precipitação, e as regiões de baixa, que coincidem com na América do Sul, aqui, por exemplo, essa baixa, né, que se forma aqui, em geral, na América do Sul, no Brasil, e também na região do Congo, na África. Então, são duas regiões de precipitação importantes. E a gente tem a zona de convergência intertropical, que nessa época, ela está aqui mais ao sul, em torno de 5 graus sul, e é essa banda de precipitação aqui que cruza o Equador. Já em julho, que é inverno no nosso hemisfério, verão no hemisfério norte, esses sistemas de circulação eles mudam, né? Aliás, eu não falei aqui, mas as setinhas indicam para onde está na superfície se deslocando o vento. Essa é uma região de convergência, chamada de zona de convergência intertropical, né? Há outras regiões, mas no nosso inverno, então, há um domínio dessa alta do Atlântico que resulta em menor precipitação, né, lá do Acre até aqui a África, praticamente toda a África. Então, é uma região gigantesca, né, de atuação dessa alta do Atlântico que suprime a precipitação. Isso aí é uma visão, então, das circulações que vão produzir essa distribuição espacial de precipitação. A gente vai notar aqui que há áreas no verão, no nosso verão e no inverno, onde não precipita, justamente o Atlântico, e é do Atlântico que vem a umidade que há no nosso sistema. Nesse slide aqui do Peixoto e Hort, isso da década de 90, a gente tem aqui o ciclo da água no sistema, a origem da água, até da Amazônia, é a evaporação do oceano. Isso aí é um mito, dizer que a Amazônia ela produz água, a Amazônia recebe água do Oceano Atlântico, e então um fluxo enorme de evaporação dos oceanos para a atmosfera. Esses quezinhos indicam o transporte de vapor da água, né? E aí a precipitação, o escoamento superficial nos rios, escoamento subterrâneo, a água subterrânea, e aqui um resumão desses reservatórios de água, né? A atmosfera retém muito pouca água, apesar da sua profundidade de 10 quilômetros. A atmosfera tem uma baixa capacidade térmica e, portanto, a temperatura é mais alta na superfície, ela cai até menos 60 graus em torno de 10 quilômetros, né? E, em razão disso, ela não retém muita água. O tempo de residência da água na atmosfera é da ordem de 2 semanas. Aí, o primeiro reservatório é o oceano, esse é o volume total de água nos oceanos, e depois o volume d'água nas áreas continentais, e ressaltando aqui que o grosso da água continental está
nas geleiras, na Antártica, por exemplo, e do Ártico. É o principal reservatório de água doce do mundo, são os polos. Aí nós temos a água subterrânea, a água dos rios. Note aqui, né, essa aqui, no continente há uma estimativa de 33,6 vezes 10 a 15 metros cúbicos de água. E desses 33,6 unidades, 25 nós não temos acesso. Essa aqui nós acessamos, nós temos os reservatórios aqui do Guarani, né, que é um dos maiores do mundo, e também tem na região norte, o Alter do Chão e outros. Mas note aqui, os lagos e rios detêm uma quantidade muito pequenininha d'água, né? Há escassez em geral de água no mundo todo. O Brasil detém 12% da água doce do mundo, mais distribuída, mais na Amazônia e menos aqui no centro-oeste, sudeste e sul. E na biosfera, da qual nós fazemos parte, os homens, os animais, as plantas, é uma quantidade muito pequenininha. Mas, de fato, o homem tem um poder de poluição dessas águas superficiais muito grande, né? Só destacando aqui, voltando, o tempo para a reciclagem da água média no oceano é de 4.000 anos. Da atmosfera, 2 semanas, e aqui nas áreas continentais, da ordem de 400 anos. Então, o impacto do homem, que é maior sobre a superfície terrestre, é muito grande, né, no que se refere à poluição. O Brasil recentemente aprovou uma lei de saneamento, e isso vai ajudar a melhorar muito a situação dos rios brasileiros. A gente espera que isso aconteça, né? Bom, esse mapa aqui mostra aonde é um balanço, né, entre evaporação e precipitação. Nós estamos aqui nessas latitudes. A Amazônia é uma região que precipita mais do que evapora. E aqui nas nossas latitudes em torno de São Paulo, né, São Paulo e Sul, nós estamos numa região em geral onde há mais evaporação do que precipitação. Isso é muito importante destacar. Nesse mapa aqui de baixo, nós vemos essas setas com essas barbelas, indicam a direção do fluxo da água anualmente, né, e a quantidade de água. Então, a gente vai notar aqui, o S é do inglês de fonte. A nossa principal fonte de umidade é o Oceano Atlântico, que leva uma quantidade enorme de vapor d'água para a Amazônia. E a Amazônia, em parte, né, muito menor, manda essa umidade aqui para nós. Um detalhe, nesses circuitos da água, né, alguém disse que, por exemplo, há rios voadores, né? Só que nessa figura aqui não dá nem para ver o rio Amazonas, que é bem caudaloso, né? Ele chega a ter uma vazão em Manaus de 200.000 metros cúbicos por segundo, né? Mas o fato é que essa região aqui não é um rio, né? Esse é um oceano de água que vem, no nosso caso, do Atlântico. Nossa água, se a gente fizer uma análise da água no nosso corpo e nas árvores, a gente vai notar que essa água tem origem no Atlântico. Nós somos, então, em grande parte, resultado do Atlântico, né? A gente tem que agradecer muito a essa fonte de umidade. Assim como na Europa, a gente tem o Atlântico Norte, e, enfim, a água que sai aqui das regiões equatoriais tropicais, ela circula e vai eventualmente ser levada para altas latitudes, e em particular no período mais seco, né? Aqui é um mapa que evidencia, são 2 mapas que evidenciam a mudança do transporte de dezembro, janeiro e fevereiro, que é verão no nosso hemisfério, e junho, julho e agosto, que é inverno, né? Então, note que a nossa fonte de umidade no verão continua sendo o Atlântico. Esse fluxo vai todinho, quase todo ele, para a Amazônia. Passa alguma parte aqui pelo sul. Agora, em junho, julho e agosto, olha o que interessante. Agora, nessa região do Nordeste e Sudeste, passa a ser uma região fonte de umidade para a América Central, né? Por sinal, essa zona de convergência, nessa época, ela está aqui em torno de 15 graus norte. Um detalhe importante, há um déficit hídrico entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Há mais oceanos aqui no hemisfério sul e menos oceanos no hemisfério norte. Então, o nosso sistema, de forma muito inteligente, mas não muito eficiente, na média, transporta umidade no inverno para o hemisfério norte, onde tem um déficit de água, né? Quem sabe no futuro a gente recebe uma compensação, né?
por esse fluxo de água do nosso hemisfério para o hemisfério norte. Esse mapa aqui é de umidade no solo. Quanto mais azul, mais umidade. Isso aqui é maio, fim da estação chuvosa aqui no Brasil. Então, note aqui a quantidade de umidade na Amazônia, menor umidade no Nordeste, tem essa língua de umidade um pouco maior aqui. E, enfim, a região de maior umidade é a Amazônia e menor em todas as regiões, inclusive aqui onde nós vamos detalhar um pouquinho mais, que é São Paulo, né? No fim do inverno, no início da estação chuvosa, toda aquela umidade da Amazônia, olha aqui, diminuiu, né? Isso para os dados de 1980 a 2008. Então, o que aconteceu com essa água? As árvores evapotranspiraram essa água e ela foi embora para altas latitudes. E aí, no verão, então, há um renovo, né? Um aumento desse fluxo de umidade, e aí, então, um aumento da umidade do solo. E, então, é assim, sai do Oceano Atlântico, chega aqui na Amazônia, a Amazônia recicla essa água, ou recircula essa água, e daqui ela segue para altas latitudes, né? Esse resultado aqui é muito interessante sobre a Amazônia. Muitos dizem que o desmatamento é um problema por várias razões. Mas uma muito importante, né, é essa que está aqui. É um trabalho de um colega nosso aqui, o professor Humberto Rocha, e um estudante. Isso aqui é o resultado de uma tese, uma dissertação de mestrado do Rogério Bruno. E eles fizeram um experimento. Eles mediram a umidade no solo até a profundidade de 10 metros, numa área não perturbada de floresta, em Santarém, e uma área perturbada, onde houve desmatamento. Quanto mais vermelho aqui, mais umidade. Eles preferiram usar essa escala, né? Mas note aqui que há um período de chuva, cada barrinha dessa é um episódio de chuva. Então, chove nesse período e a umidade ela vai até essas grandes profundidades, até em razão do sistema radicular na Amazônia, né? Depois tem um período aqui mais seco e essa umidade ela diminui. E diminui por razão do bombeamento de água do sistema radicular para a atmosfera. Agora, olha que interessante, né? Numa região sem mata, essa água fica aí, nessas profundidades de 5 a 10 metros, confinada aí, a umidade é muito mais alta no solo descoberto, né? Então, não está correto dizer que a água desaparece. Na realidade, a água fica aqui nesse nível, né, do nível da água no solo. E então há uma diferença muito grande. A Amazônia é importante porque ela faz a conexão da litosfera com a atmosfera. Isso é super importante. E lembrando que a água ela tem que circular. Ela circula no nosso corpo, por meio do sangue, né? Boa parte do nosso corpo é água. E enquanto a água está circulando no nosso corpo, isso significa que a gente está vivo. Parou de circular é sinal de que o sistema faleceu. Então, a floresta, as áreas de floresta no mundo são muito importantes porque elas fazem uma conexão entre 2 dos 5 sistemas terrestres, a litosfera e a atmosfera, né? E esse resultado eu acho que é muito importante no sentido de que nós precisamos preservar essas áreas, né? Esse mapa foi produzido pela NASA, eu vou tentar animá-lo aqui, né? E é um mapa de evaporação, e a gente vai ver que sobre os continentes, durante o dia fica iluminado, ou seja, durante o dia há uma maior evapotranspiração nas áreas continentais. A gente vai notar aqui que no sul da Amazônia e no nordeste e centro-oeste, essa evaporação é muito menor, por razão da ausência das árvores, né? E a gente vai notar também que na África equatorial, né, na África aqui setentrional, no deserto do Saara, evapora, mas muito pouca água. A evaporação é maior aqui na área central da África. E, então, vou fazer esse loop mais uma vez. A nossa região de interesse é essa aqui. Então, há muita evaporação aqui na nossa região. Agora, essa figura aqui, diferentemente da outra, é o transporte de vapor d'água. Quanto mais branquinho aqui, maior o transporte de água. Então, a gente vê aqui nitidamente que o vapor d'água sai da Amazônia e vem para a Amazônia. Sai do Oceano Atlântico e vem para a Amazônia.
gente pode olhar para outras áreas de interesse no mundo, né? Por exemplo, na África, essa umidade da África vem do Oceano Índico, né? E a gente vê também a umidade do Saara adentrando aqui essa área mais úmida. O nosso sistema é um pouco injusto, né? Ele converge umidade para onde já tem umidade e tira umidade de onde já não tem tanto assim. É o caso do Nordeste, da África do Sul também, né? E nós notamos aqui essa que a gente chama de famílias de frentes que levam, nessa dianteira aqui, levam umidade para altas latitudes. E nessa retaguarda aqui, né, vem ar frio e seco, como nessa semana aqui em São Paulo, né, da Antártica para latitudes baixas. Então, nessa época aqui, é inverno no nosso hemisfério, o transporte de umidade e de calor é muito intenso para compensar essa noite de 24 horas em altas latitudes do nosso hemisfério. Isso aqui é um mapa, um loop de animação da precipitação no mundo, né? Então a gente vai notar aqui que as frentes frias, elas organizam a precipitação numa rampa, né? E a gente vê que, então, essas áreas de precipitação elas vão se dirigindo à Antártica. E nessas latitudes a gente tem muito gelo, né? Águas geladas que vão formar, então, essa estrutura de gelo oceânico. Isso é muito importante destacar, né, o gelo oceânico, porque no nosso hemisfério, o gelo, a quantidade de gelo oceânico, em geral, não tem diminuído, ela tem se mantido, por sinal esse ano aumentou um pouco, e essa também é a razão por estar muito mais frio agora, né? Como foi em 2013, antecedendo aquela seca muito intensa que eu vou mencionar aqui. Então a gente vai notar aqui essa dinâmica do gelo. Então esse é verão, agora vem inverno, verão. A base do Brasil, na Antártica, fica aqui nessa pontinha, né, próximo da Terra do Fogo. E a gente nota que a temperatura do oceano é maior aqui nessa região, mas ela também varia ao longo do tempo, né? As águas aqui no oeste dos continentes é mais fria, em razão desses sistemas de circulação que afastam o oceano da área continental nesse lado e afastando o oceano para mais oeste, por exemplo, no caso da Austrália. Então, aí há uma ressurgência de água fria do fundo. Os oceanos também têm circulações, né, correntes oceânicas, mas a água na Antártica ela afunda ali, muito fria, muito densa, e viaja pelo fundo do oceano, né? Inclusive, a partir dessas análises de bichinhos que moram na superfície do oceano e no fundo do oceano, é possível, por exemplo, estimar a formação da Antártica em torno de 35 milhões de anos atrás, né? Então, há uma evolução. E, esse ciclo da água global, que depende da energia solar, depende das circulações da atmosfera, resulta nesse mapa produzido aqui pela NASA, de mapa que demorou 20 anos para ser construído, né? As áreas verdes continentais são áreas vegetadas, áreas amareladas no continente significam menos vegetação. A gente vê o efeito da secagem nessa região aqui, e isso explica o porquê dessas muitas queimadas agora em agosto, né? A gente vê também fitoplâncton nos nossos oceanos aqui, né, no Atlântico, e nesse mar aqui, o Índico, no sul, né? E áreas muito pobres em plantas na foz do Amazonas, na foz do Plata, por razão da quantidade enorme de sedimentos que são levados para o oceano, por exemplo, dos Solimões e do Negro. Tá? Então, a Terra é um sistema que pulsa e ele evolui. A gente vê aqui o efeito das geleiras, crescimento das geleiras, né? Interessante que na medida que aumenta esse gelo oceânico no inverno, diminui a umidade nas nossas latitudes aqui, particularmente no nosso hemisfério. Aliás, se a gente for olhar para o mapa agora da Lua, agora mesmo, a gente vai notar que os oceanos do nosso hemisfério estão mais frios, por razão do inverno, mas também por razão da quantidade maior de oceanos, né, e da evaporação e tudo mais. Essa é uma visão geral, né?
Aqui é uma marcha anual, a gente vê aqui agosto, setembro, outubro, novembro. Vamos nos concentrar aqui no Brasil. Então a gente vê que há um período seco, né? E esse sistema de altas, né? Ele atua aqui no inverno e só chove na região litorânea aqui no inverno do Nordeste, né? Você vê que São Paulo, por exemplo, tem um período de mais chuva associado com essa umidade da Amazônia que depois desaparece. Agora, ano a ano, há uma variabilidade dessa distribuição de precipitação. Distribuição da profundidade de nuvens, da quantidade de nuvens, que vai produzir variabilidade climática, né? O que nós temos experimentado recentemente no Brasil não tem mais a ver com variabilidade climática do que mudanças climáticas. Mas, de fato, houve mudanças climáticas numa escala mais localizada nas cidades do mundo, onde houve uma mudança no uso e ocupação do solo, uma distribuição de energia diferente, como a gente vai ver para o caso de São Paulo. Eu vou citar aqui o caso de 2004. Em 2004, esse sistema, que na média, né, atua entre o Nordeste e a África do Sul, mais significativamente na África do Sul, ele estava mais intenso. Então, ele abrangeu aqui o Sudeste e o Sul do Brasil durante o período chuvoso, né? E por que choveu menos? Se havia uma alta aqui, havia energia solar. Ora, o Oceano Atlântico, nesse período, ele estava mais frio. Se está mais frio, evapora menos água. Se evapora menos água, tem menos transporte, aquele que a gente já observou. E o resultado é seca. A Amazônia, por outro lado, ficou seca, né? Por razão de haver menos umidade, né? Esse mapa mostra a marcha, o ciclo diurno das chuvas no Brasil. As chuvas na Amazônia ocorrem no período da tarde para a noite. As áreas de maior precipitação aqui no nosso continente são essas, a sotavento dos Andes. Essa umidade é empurrada em direção aos Andes, e aí formam-se sistemas aqui que vão alimentar, por exemplo, os rios da Amazônia, os solimões. Se nota aqui também a formação de tempestades no período da noite, nessa região, associada com o que a gente chama de jatos de baixos níveis de umidade que vem da Amazônia, e eles se propagam para lá. Então, a umidade se propaga de leste para oeste na Amazônia, e aqui na nossa região, de oeste para leste, os sistemas precipitantes. Vou falar aqui rapidamente da seca de 2014 e da chuva de 2016, que praticamente liquidou a escassez hídrica. Neste ano aqui de 2014, esse aqui é um esquema da alta que estava sobre nós. Então, não fomos só nós que fomos afetados, né? O Nordeste em geral afetado, e aqui, nessa situação, até o Rio Grande do Sul, né? Nesse ano, eu fiz uma visita lá ao Rio Grande do Sul, estava muito seco, apesar do Rio Guaíba ali perto, estava muito seco. E, então, esse sistema de alta pressão fez com que houvesse uma diminuição da chuva por razão de compressão, que a gente chama adiabática. Por outro lado, o oceano estava mais frio, então o fluxo de umidade para a Amazônia diminuiu muito. Aqui são campos, né, de anomalias. Então, nessa região aqui havia uma tendência de alta pressão, por isso que não choveu. Em 2016, essa anomalia desapareceu, né? Aí, por outro lado, a umidade específica, que é a quantidade de vapor d'água por a quantidade de umidade de ar seco e ar úmido. Em 2004 estava praticamente zero, não tinha muita umidade. E em 2016 essa umidade retornou com força. E a razão principal, então aqui circulações, é esse mapa aqui, né? Esse azul aqui no Oceano Atlântico é de anomalias de temperatura fria, então menor evaporação. Agora, em 2016, o oceano voltou a ficar aquecido e voltou a chover aqui em São Paulo, né? Isso aqui é variabilidade climática, isso não tem nada a ver com mudança climática. Nessa seca aqui, disseram que a Amazônia contribuiu, quer dizer, o desmatamento da Amazônia contribuiu para a seca. Também não é verdade. De fato, o efeito da diminuição da mata, da floresta, tem um impacto, sim,
na quantidade de evaporação. Mas nesse ano aí, o impacto maior foi esse da variabilidade climática associada com as circulações aí na nossa região, as circulações mais frias, né? Então, em 2014, esse aqui é um mapa de ventos, onde está mais colorido o evento mais intenso. Então, em 2014, esse fluxo, esse vento que traz umidade, ele também diminuiu de intensidade. Então, não só a umidade diminuiu, mas o transporte de umidade diminuiu. Agora, em 2016, ele voltou a aumentar. Na Amazônia, notem aqui essa umidade que trazida da Amazônia aqui para essa região do Chaco, desapareceu em 2014 e aqui ela retornou com força, né? Causando muita chuva aqui em São Paulo. O que acontece nessa nossa época do ano? Isso aqui é uma sequência de imagens de 3 anos atrás, de julho. Essa seta azul aqui é de ar seco. Nesse caso, nesse ano, esse ar seco e frio ultrapassou o Equador, chegou até o sul da Venezuela, né? E então esse processo de troca, né, de ar frio e seco com ar quente e úmido que vai para altas latitudes, na medida que o tempo vai passando, vai secando a atmosfera. Esse ar frio e seco, quando ele se instala na área continental, ele aquece rapidamente e fica muito mais seco. Então a situação é muito crítica do ponto de vista das queimadas. Queimadas são produzidas por razão de limpeza, mas também pode haver incêndios naturais, como ocorrem em outras partes do mundo, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Combustão natural. Aqui é um loop de animação dessa intrusão de ar frio e desse deslocamento de ar quente para a Antártida. Agora, falando da região metropolitana, né? Nós temos aqui na Universidade de São Paulo, lá no Parque do Estado, aqui, né? Fica pertinho de Santo André, um lugar muito aprazível. Por sinal, a gente pode ver que esse rosa aqui é a área metropolitana, os 39 municípios, e esse Parque do Estado é talvez o maior remanescente de floresta atlântica, né? Então aqui nós fizemos um experimento para saber, né, o que aconteceu num dado ano com esse balanço de água, né? Mas também a gente olhou para essa macro-região, o que acontece em termos de temperaturas e tempestades, né? Na Amazônia, a umidade ela penetra até mais de 10 metros, há árvores lá com uma altura de mais de 50 metros, então tem um sistema radicular também muito profundo, então essas árvores estão usando a água lá nessas profundidades. Mas aqui no Parque do Estado, já em 1 metro, o solo está praticamente saturado de água. A maior variação do volume d'água no solo, e nesse caso aí tem lá o remanescente de mata atlântica, perdão, a gente vê esse ciclo anual, né? Então, no fim de novembro, no fim do período chuvoso, ou melhor, no início do período chuvoso, a gente tem menos umidade no solo, e aí no período seco, uma variação negativa. Então, há um bombeamento de água desses níveis pelo sistema radicular, que é quase superficial, para a atmosfera. Aqui um balanço d'água, isso é muito importante, já foi usado na Assembleia Legislativa de São Paulo, em reuniões sobre o plano diretor da cidade de São Paulo, no Ministério Público. Então, lá, nesse ano, houve no parque, nessa bacia lá pequenininha, do Parque Estadual e Fontes de Ipiranga, nessa região aí onde supostamente Dom Pedro I proclamou lá a independência, mas aqui nesse ano choveu 1.290,5 milímetros, 1.002,1 milímetros passaram pela vegetação, 288,4 milímetros foram interceptados e houve uma vazão de 286,6 milímetros d'água. E uma evapotranspiração medida e também estimada de 1.004,9 milímetros, perdão, estou me confundindo aqui. Mas note que
no ambiente rural, boa parte da precipitação volta para a atmosfera na forma de evapotranspiração. Agora, um detalhe, esse valor aqui é da ordem de 80% da precipitação. Na Amazônia, na média, é de 60%. 60% da precipitação volta na forma de evapotranspiração. Aqui, a evapotranspiração é muito mais alta. E a razão para isso é que o parque, que é uma área de floresta, ele está no entorno, né, cercado de área urbana, onde há o efeito de ilha de calor, que faz com que haja também um aumento de temperatura nesse local. A gente vai ver daqui a pouquinho, né, esse efeito. E o resultado... Augusto, só te falar, já foi 40 minutos, se você puder acelerar um pouquinho para a gente ter tempo para poder ter perguntas. Tá bom, eu peço desculpas, Hélio, porque eu programei para fazer 1 hora de apresentação e não 30 minutos. Eu vou correr aí para terminar, né? Mas olha só, esse aqui é o impacto da urbanização. Esse é um trabalho feito por um estudante aqui, já é formado, mostrando a ilha de calor. Do centro dessa mancha urbana para a periferia, pode chegar a 10 graus de diferença no verão. E o resultado é que chove muito mais sobre a região metropolitana, né? Nessa bacia do Tietê. Houve uma evolução da área urbana ao longo do século, mais intensa no pós-guerra. São Paulo era assim no passado, hoje é assim, né? Essas áreas de mananciais, aqui o aeroporto de Congonhas, que ficava afastado da cidade, agora ele está aqui em Guarapiranga, né? São Paulo era a cidade da garoa, e agora é a cidade deserta, né? No inverno, poluição. E agora a climatologia, para encerrar, né? Esse é um mapa tridimensional. Aqui nesse eixo correm as décadas, aqui correm os meses e aqui a temperatura média. Quanto mais vermelho, mais alto. Então a gente nota aqui que ao longo do tempo houve um aumento da temperatura média lá no Parque do Estado, onde foi feita essa medida. Por outro lado, ao longo do tempo, São Paulo era mais úmido, né, na década de 30, e aí foi secando. São Paulo hoje é mais seco do que era há 80 anos atrás. Chove, quando chove, aqui chove muito mais, por razão dessa mudança antrópica no clima. Esse aqui é um mapa de brilho solar. Os nossos dias aqui mais recentes são de maior número de horas de sol, e no passado, particularmente em outubro, novembro, dezembro, tinha mais nebulosidade. Os ventos aqui predominantes são esses, né? Esse que vem da Amazônia, né? De noroeste, e também o de sudeste, o sudeste e noroeste, que são associados com brisa marítima, ou então com esse. Então, aqui no nosso ambiente houve uma mudança muito significativa, está mais quente e seco, na média, tem mais tempestades no verão, menos garoa e mais poluição do ar. E aí a pergunta, são mudanças locais ou globais? Olha, esse aqui é um mapa da anomalia global, e esse aqui é um mapa da anomalia medida lá no Parque do Estado, onde se alterou a vegetação. É 4 vezes maior do que a global. Isso aqui é para alertar, nos alertar, né? Esse é um mapa de distribuição de sistemas como esse, que mede a temperatura na década de 70 e agora em 2017. Esse é um mapa das luzes, né? Mostrando as cidades. Muitas dessas estações meteorológicas, onde aqui se tem um termômetro, estão em regiões poluídas, com esses sistemas alterados, e que podem medir a temperatura até 10 graus acima da real, né? Então, muito, muito preocupante essa situação. Eu vou passar aqui. As mudanças, elas ocorreram nesse longo prazo, né? A precipitação em São Paulo depende dessa alta do Atlântico. Quando a alta do Atlântico está mais deslocada para a África, chove mais. Quando está mais deslocada para o nosso lado, chove menos. Agora, no dia a dia, isso aqui é um fator de mudança dos ventos, da radiação solar, temperatura e chuva. Então, no curto prazo, o impacto do homem nas chuvas é muito grande. Eu vou mostrar aqui para encerrar uma sequência. Já tem 16 anos, mas é muito didático, né?
A gente está aqui na região metropolitana, esse é um fim de tarde com precipitação de origem convectiva do oceano, umidade vinda do Oceano Atlântico, interagindo com a ilha de calor, né? E o resultado foi essa enchente, essa chuva mais intensa aqui na Zona Leste, com esse impacto aí. O número de enchentes diminuiu recentemente, por razão da diminuição da chuva, evidentemente, né? E há uma relação dessas coisas aí, e são uma sequência de eventos de enchente na Zona Leste, Zona Central e Oeste, e assim vai, sempre maior precipitação na região metropolitana. E a razão é essa ilha de calor produzida pelo homem, né? Então chove mais aqui por razão dessa ilha de calor e proximidade do oceano. Isso aqui é uma simulação dos ventos para um dia de enchente em São Paulo, por sinal essa de 99, do túnel do Anhangabaú, evidenciando essa ilha de calor. Aqui é uma medida de radar, mostrando a penetração dessa brisa e essas tempestades que se formam na retaguarda da entrada desse ar mais úmido aí. Eu vou mostrar aqui o de Tóquio, nós cooperamos com lá o governo japonês e fizemos essa modelagem da ilha de calor de Tóquio. Eles também têm um problema parecido com o nosso, devido a essas mudanças locais no clima. Aqui o vento, né, dessas tempestades, lá, essa aqui é a bacia de Tóquio. Aqui nós temos só uma brisa que vem do mar, do Atlântico, mas lá eles têm a brisa que vem do Pacífico e essa da bacia de Tóquio, aqui dessa região, né? Então, uma brisa dupla que causa problemas. A conclusão é que a redução da vegetação, crescimento populacional, aumento da poluição, né, particularmente no inverno, são muito mais importantes do que esses efeitos globais aqui em São Paulo e em outras regiões do mundo, né? Então, é necessário separar, né, o que é local do que é global, né? E, infelizmente, a compreensão desses assuntos às vezes é limitada. É muito divulgada, mas não há informações que permitam essa compreensão, né? E eu acho que esse é o objetivo do IVEPESP, evidenciar o nosso impacto aqui. A nossa situação é essa, para encerrar, é um círculo virtuoso. A gente tem prejuízo, crescimento populacional, poluição epidemias, né? Sistema de saúde precário, mais exposição da população ao tempo, ciclones, enchentes, deslizamentos, e ao clima, seca, poluição, mais prejuízo, menos desenvolvimento, e assim vai. É essa a situação do momento do Brasil, infelizmente. O que nós precisamos, e contamos com o IVEPESP também para essa luta aí, né, é gerar um círculo virtuoso de prevenção, medicação, preparo, monitoramento e assim sucessivamente, que vai gerar menos riscos, mais benefícios para a saúde, educação e bem-estar, mais consciência e preparo ambiental, mais proteção ambiental que se retroalimenta nesse processo, né? Então eu encerro aqui, né? Essa é a ciência da sustentabilidade. Às vezes, essa parte da balança pesa mais do que essa, né? E para equilibrar a economia e sociedade, então há necessidade de ciência, de educação, para a compreensão das atividades humanas, os sistemas naturais como esse, do nosso sistema, conhecimento, para que a gente trabalhe de forma mais racional, faça o uso mais racional da água, da energia, dos recursos diversos que nós temos, né? E todos eles passando aí pela necessidade de uma mudança na área de meteorologia e climatologia, né? Infelizmente o governo diminuiu ainda mais o orçamento da educação, das ciências. Agora aqui em São Paulo essa situação dessa PL 529, que vai ser muito prejudicial para essas universidades tão importantes que produzem um terço da pesquisa do Brasil, né? Agora fortemente afetada por isso. Eu encerro aqui pedindo aí até desculpas por ter feito uma apresentação mais longa do que é esperada por você. Estou aberto aqui para eventuais manifestações, perguntas, questionamentos, críticas, né? Imagina. Pode tirar, então, a apresentação, para a gente voltar para aquela tela. Ok. Beleza. Então, foi muito boa. Eu acho que, apesar, como você falou, né, de
ter falado praticamente já por uns 50 minutos, mas eu acho que ela expôs de uma forma bastante clara, né, toda a questão do tema que você queria tratar. Então, eu penso que queria fazer esse último slide que você colocou, né, que você colocou economia, colocou do outro lado sociedade. Então, essa discussão, né, agora está exatamente nessa pauta, esse problema agora da pandemia, né, sempre tem essa questão, né, quer dizer, ao você eventualmente tentar resolver um problema como esse, a economia sempre tem que estar também nessa balança, como você falou, né? Quer dizer, um problema que existe dentro da sociedade, né? Como foi o controle da pandemia e tudo mais, tem a ver com esse problema econômico. E aí, como você falou, como isso resolver, é o que você falou, tá? A ciência, o conhecimento, né, que está por volta de tudo isso aí. Então, eu acho que a sua mensagem acho que é muito importante, né, para poder as pessoas entenderem, né, que aquele projeto que você desenvolveu lá no estado do Espírito Santo, né, que muitas dessas chuvas, muitas dessas alagações e tudo mais, você tinha um projeto muito interessante. Esse tipo vamos dizer assim, de trabalho para poder eventualmente evitar que a população conheça episódios como tem acontecido dessas enchentes. Esse trabalho você está desenvolvendo aqui também na região metropolitana de São Paulo? Nós temos aí uma situação aí de precariedade para o financiamento de pesquisa, né? Nós desenvolvemos um sistema aqui para São Paulo para mitigar enchentes. Temos trabalhado com assuntos de interesse, né? Não só enchentes, mas agora a questão das erosões, da movimentação de massa nas encostas aqui na Serra do Mar. Mas, em geral, trabalhos ligados com a água e com a defesa, proteção civil, né? Então, nós dispomos lá de sistemas de computação para modelagem, tanto meteorológica como hidrológica, e também um sistema de radar muito moderno, que inclusive foi utilizado no passado recente pela Defesa Civil, de Barueri, e também na Defesa Civil do Estado, aqui no leste de São Paulo. Mas, nesse momento, a gente não tem tido financiamento, né, para manter esses sistemas funcionando de maneira adequada. Infelizmente, no Brasil, há um empenho maior para a compra de equipamentos, mas a gente, quando vai manutenir, né, precisa de recursos para manter os sistemas, a gente vê aí uma situação de dificuldade, né? A meteorologia é muito importante, ela afeta todas as atividades humanas, o tempo e o clima, né? O tempo é o agora, presente, de mais curto prazo, e o clima de mais longo prazo. Então, é importante, muito importante essa área para todas as atividades humanas. Da pessoa que precisa dessa informação para secar roupa e para aquele que tem que tomar decisão sobre financiamento da agricultura, por exemplo, geração de energia elétrica, são assuntos mais de macroeconomia, né? Mas a meteorologia varre todo um espectro, né, da previsão do tempo para o indivíduo, para a previsão de safra para a agricultura, geração de energia elétrica e outras atividades. Só para também, quando você, no início da nossa conversa, você comentou daquela reunião que nós fizemos lá no Instituto de Física, e aí acho que você fez confusão. O Dante Martinelli estava realmente presente, quem não pôde estar presente foi o Júlio Duriga, né, que era o vice-presidente também, e que estava doente, que infelizmente você sabe que acabou falecendo também. Então, ele que não estava presente, foi esse caso, só para reafirmar. Obrigado pela sua boa memória. O Dante estava aí, está nos acompanhando aqui. Eu também queria que você colocasse um pouco a questão, né, hoje, uma das coisas que está sendo em pauta, né, o problema da Amazônia, agora, inclusive, o vice-presidente está encabeçando lá um trabalho para poder resolver esse problema da questão do desmatamento, das consequências que esse eventual problema pode ter a nível mundial.
Eu queria que você, assim, claro que não é o foco da sua pesquisa, né? Mas assim, a sua visão sobre toda essa polêmica que se colocou com relação à Amazônia, desmatamento, como é que você vê isso aí? Como que isso eventualmente, na verdade, influencia a questão mudança climática global? Bom, certamente a gente viu aí que o desmatamento não é um bom negócio, por razão da necessidade de bombeamento dessa água do solo para a atmosfera e essa recirculação, né? É um assunto muito importante, mas não pelas razões, talvez, que sempre estão aí, né? Essas questões de mudanças climáticas, né? Há uma confusão enorme. Nós não dispomos de dados assim de muito longa data, como esse do IAG, né? Esses dados do IAG são uma exceção por causa da atividade acadêmica, né? Da atividade de pesquisa e ensino. Mas, em geral, essas séries são problemáticas. Essas de maior resolução espaço-temporal são muito recentes. Informações de satélite agora há muita alta resolução, mas um período muito pequeno. E nesse período muito pequeno, não dá para se tirar conclusões assim gerais, né, sobre esse tema. E isso não significa que não houve mudanças, houve sim, e mais significativamente nas regiões metropolitanas do mundo. Eu citei o caso aqui de São Paulo e também o de Tóquio, onde eles também sofrem por razão da urbanização, dessa alteração nas condições microclimáticas, mudanças antrópicas geradas pelo homem, que, num sentido, são irreversíveis. Por razão da urbanização, né, o custo para essa mudança é muito alto. Né, e, por outro lado, na medida que a população do mundo aumenta, e aumenta também a população nessas áreas urbanas, então a questão das mudanças climáticas locais são muito importantes. É necessário haver sistemas que permitam mitigar essas situações de enchente, de poluição e epidemias, né? Infelizmente nós estamos passando por um período de epidemia muito crítico, muito triste, mas precisamos lembrar também da dengue, da chikungunya e de outros vetores aí, de doenças que têm afetado o Brasil também, né? E isso tudo passa por um regime de mudanças locais, né? E então é um assunto importante. Essa questão, tem a questão da quantificação do desmatamento, o INPE tem competência para fazer isso, e inclusive melhorando mais a partir do lançamento agora desse novo satélite ambiental, né, da série Cybers 4A, e eu ouvi recentemente na mídia essa questão de um novo satélite que não vai fazer o mesmo trabalho que o INPE faz e, ao mesmo concomitantemente tirando recursos que são preciosos para o desenvolvimento dessa instituição que tem experimentado uma situação de carência de pessoal e menos recursos para o desenvolvimento das pesquisas, né? E aí há um custo, porque o mundo está todo conectado, as notícias elas fluem pelo mundo, e aí certamente há uma situação em que, em países envolvidos que demandam produtos do Brasil, do agronegócio, resistem, né, a esse comércio, às vezes, por razão dessas questões aí ambientais que precisam de uma solução definitiva. A meteorologia pode fazer muito mais, não só mapear onde está pegando fogo, por exemplo, mas antecedendo aos incêndios, fazer um prognóstico do risco de incêndios e já ir alertando as autoridades para a proteção dessas áreas, aí, como nessas regiões do Brasil Central, onde está muito seco, né?
Eu acho que é essa, como você falou, né? O mais importante, quer dizer, principalmente da ciência, é exatamente estar balizando qualquer opinião com dados. E pelo que você colocou, realmente a gente ainda, no que diz respeito à Amazônia, né, não tem uma sequência tão longa quanto, por exemplo, esse trabalho que se desenvolveu aqui na região metropolitana de São Paulo, né, para poder. Né, e aqui você mostrou claramente que as questões realmente como você falou, de adensamento populacional, uma série de outras coisas, elas têm um papel fundamental na questão exatamente do clima que a gente vive. Né? Então, essa conscientização é muito importante, né? E ficou claro para mim também, assim, os exemplos que você citou, né? Alguns equipamentos preciosos que o próprio IAG possui, né? Como radar e outras coisas, que essa é uma história antiga, né? Da ciência no Brasil, né? Se inaugura, se corta a fita de inauguração e depois parece que esquece, né? Que aquele equipamento existe, né? E não se dá condição para que ele seja devidamente mantido. Né? Eu participei experiências como do próprio Peletron, por exemplo, que você conhece, lá tem uma obra ainda existente, uma torre, né? Mas o equipamento simplesmente já não tem nenhuma relevância do ponto de vista da ciência, porque ele não pôde ser atualizado, pôde ser. Né? E aí acho que a gente chega nesse problema que você acabou de falar também, que é o caso dessa PL 529, né? Que claro, vai afetar principalmente a FAPESP, né, porque a FAPESP não alimenta só as universidades paulistas, né, no caso USP, Unicamp e Unesp, mas ela alimenta a FEI, ela alimenta a Mauá, a UINSPER, enfim, todos os institutos federais que estão aqui, a Universidade Federal da ABC, a Universidade Federal de São Carlos, a Unifesp, enfim, vai afetar todo mundo, porque falta de recurso que a FAPESP alimenta, né, todo esse sistema. No caso da USP, né, vai ser duplamente sacrificada. Primeiro, pelo próprio, vamos dizer assim, recolhimento do superávit que ela tem, né, para poder para sua manutenção, e também vai ser afetada porque se a FAPESP for também tirada, vai também afetar duplamente. Então, essa a gente espera aí que essa solução seja feita urgente, né? E que essa decisão seja revista, porque, como você falou, né? Nós estamos muito aquém do que a gente deveria ter de apoio na parte de recursos financeiros, né? Você citou aí o próprio exemplo aí dos equipamentos que a AG possui, que você participa, né? E que poderia estar sendo usado de uma forma muito eficiente, né? Como o projeto que tinha sido desenvolvido lá para o Espírito Santo, né, para prever uma série de coisas que a gente sabe que isso, inclusive naquele caso daquele projeto, a razão foi que houve lá um guindaste que acabou com uma coisa inesperada e era uma coisa absurdamente cara, né, que podia ter sido prevista e evitado. Não houve vítimas, né, mas ela podia perfeitamente. Então, parece que as coisas acontecem assim sempre depois de uma desgraça, né? E nada uma coisa preventiva, como você falou, uma coisa que acontece fazendo uma previsão para que evitar. Então a gente depois que o leite derramou é que a gente vai atrás para tentar solucionar. Isso a gente espera que mude, né, Augusto? Exatamente, a gente não pode viver mais assim de forma reativa aos problemas e de forma esses espasmos, né, como aconteceu em 2011. O Brasil já dispunha de sistemas de previsão, mas aí o governo foi lá e desenvolveu um outro sistema para a defesa civil que competiu com recursos de outras instituições, como o Instituto Nacional de Meteorologia, o próprio INPE, né? E tem esses outros aspectos. Falta para a nossa área uma política nacional. Esse assunto já tem quase 2 décadas, está parado lá em algum lugar na Casa Civil, mas seria importante estabelecer uma política, dada a importância que tem o tempo e o clima para todos, né? Da pessoa em casa, acamada, até que precisa receber um medicamento, precisa estar numa situação de conforto, né? Por exemplo, e aquela empresa, o negócio que demanda informações para a otimização dos seus assuntos, né? E
essa situação, se essa PL for levada adiante, vai haver consequências muito graves, né, para as ciências nesse estado aqui, que tem contribuído para o desenvolvimento do Brasil, né, e não pode ficar nessa situação. A educação tem que ser uma prioridade de qualquer governo. Os países desenvolvidos investem muito, uma parte significativa do PIB, para a educação, nos níveis vários níveis de educação, né? Até o pós-doc. E outra situação é essa: nós temos recursos humanos fantásticos. Nós formamos aí milhares de doutores todos os anos, e muitos deles vão encontrar só oportunidades nos países envolvidos. E aí o Brasil contribui para o desenvolvimento de recursos, capital humano, mas aí, enfim, não há um aproveitamento desse contingente de pessoas profissionais, que certamente estão prontos para dar uma contribuição mais efetiva para o Brasil. Eu até cito aqui o exemplo da própria Escola Politécnica. Jovens lá, brilhantes, desenvolveram um sistema para esses respiradores, que é uma fração do tempo, do preço de um desses que a gente importa, né? E, no entanto, é um projeto que recebeu apoio muito limitado para o seu desenvolvimento, né? E assim com todas as áreas, né? Eu cito esse aqui, que é o mais recente, né? Mas a gente acaba desprestigiando aqueles que trabalham, se esforçam tantos anos da sua vida para conseguir, né, um nível de compreensão dos assuntos que eles conseguem ou têm interesse e talento para desenvolver, e depois ver tudo isso aí indo água abaixo por razão da falta de compreensão, às vezes até. Inclusive, é incrível que a gente possa ainda, pessoas que estão no governo, deputados e tudo mais, não entender que um projeto de pesquisa ele não começa no início de janeiro e termina em dezembro, né? Um projeto de pesquisa é um projeto de médio prazo. Ele tem projetos aí, você pega um mestrado, um doutorado, um desenvolvimento de um trabalho, né? É uma coisa aí que dura 2, 3, 4, 5, 6 anos, né? E não pode o governo, quer dizer o seguinte: olha, você tem que gastar tudo dentro de um ano, e o que você não gastar, você tem que devolver. Quer dizer, é o tipo da coisa que não dá para entender como que essas pessoas, né, não conseguem visualizar que o trabalho de pesquisa, o trabalho acadêmico, como a gente está fazendo, é um trabalho de médio prazo, entendeu? Então, quando você contrata alguma coisa, você tem que ter esse recurso organizado para que ele possa se desenvolver em 2, 3 anos. Então, se aprovou, aquele dinheiro vai estar sendo reservado para essa pessoa poder desenvolver o trabalho ao longo de 2, 3 anos, né? Então, isso, como você falou, vai ser uma questão catastrófica, né? Porque e a gente espera realmente que esse pessoal raciocine melhor e evite mais um desastre aí para a pesquisa. Queria, então, mais uma vez te agradecer e passar para você, para as suas considerações finais, para a gente poder encerrar. Por favor, Augusto. Ok. Nós passamos até um pouquinho do tempo, eu peço desculpa. A nossa atividade, né, essa de meteorologia e climatologia, é fundamental para o desenvolvimento da economia, assim como tantas outras ciências das quais a gente depende para desenvolver ciência, a nossa ciência, e também os nossos sistemas de monitoramento, prognóstico e previsão. E é necessário que o Brasil, assim como o IVPES, tem tido esse interesse pela ciência brasileira, né? Da ciência desenvolvida pelos nossos profissionais aqui, e evidentemente com cooperação internacional. Eu tenho esperança de que essas coisas se resolvam para o bem do Brasil, né? E o governo acerte nas suas decisões aí e leve em consideração esses muitos cientistas que têm alertado sobre esses assuntos prementes aí na área de educação, na área de ciências,
na área de inovação, que é importante. E eu agradeço a você, professor Hélio Dias, pela gentileza de poder falar sobre esse tema que é tão importante, e agradecer também àqueles que assistiram ou vão assistir essa apresentação. Eu espero que tenha sido útil. Muito obrigado. Então, pessoal, eu queria então agradecer a todos que estão nos acompanhando. A gente vai estar encerrando e dizendo que esse evento, como já tinha salientado, foi gravado, está sendo gravado. A gente vai depois fazer uma edição especial dessa palestra, vamos disponibilizar tudo. Obrigado a todos que nos acompanharam no YouTube, né? Dizer que na quinta-feira a gente dá sequência, também às 5 horas, a gente vai ter um web seminar com o professor Sérgio Rezende, que é uma pessoa muito conhecida, né, e que vai estar nos falando de um tema muito importante, que é o que hoje nós discutimos. Ele, como foi secretário já de Ciência e Tecnologia, foi ministro, na verdade, ele vai, eu tenho certeza que vai trazer boas ideias para a gente poder melhorar. Então, eu agradeço a todos, desejando uma boa noite, e nos encontramos novamente na quinta-feira, às 17 horas. Obrigado, Augusto, grande amigo, e estamos juntos aí. Um abração. Um abraço, muito obrigado a todos, a você também.